Eu saúdo a todos vocês com os versículos bíblicos do dia de hoje, dia 20 de janeiro. Josué 24:18 diz: Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E 1 Coríntios 4:1 está escrito assim: Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, evangélicos de confissão luterana. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, das outras denominações cristãs que estão me assistindo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de outras confissões religiosas. Boa tarde a cada um de vocês que ouve a mim, vê a mim pela internet, para essa mensagem de paz, de esperança e uma voz profética. Esse programa chama-se Tempo de Reflexão e ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de vocês hoje. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos recém no início de um novo ano. Pouco tempo passamos o Natal, as festas de Ano Novo, e aos poucos a vida vai tomando a sua rotina do ano. Apesar de que brasileiro diz que o ano só começa depois do Carnaval. Mas alguns já tiraram as férias, aproveitaram para descansar. Alguns planejam o ano de 2016. Alguns de vocês ainda estão desfrutando as férias ou então estão na espera de que elas cheguem no decorrer do ano. Nas escolas o ano letivo ainda não começou. Aqui em Santa Catarina começa no começo de fevereiro. Na vida pessoal, familiar e profissional, costumamos no fim de um ano e no início de um outro ano fazer alguns planejamentos, algumas tomadas de decisão. Traçamos metas para o ano. Colocamos objetivos que nós queremos alcançar. E com certeza, é importante ter metas na vida bem definidas, bem claras, saber para onde queremos ir. Pois são elas que nos orientam, que indicam a direção e fazem com que nos concentremos naquilo que realmente importa. São as nossas metas que nos movem, que nos impulsionam, que nos fazem levantar a cada dia de manhã, sair da cama, que nos colocam de pé, que nos empurram na estrada da vida. Imagine, se nós não tivéssemos metas, como ia ser? Ia faltar para a gente o essencial? Ia faltar o impulso para a vida? Porque meta cumprida gera felicidade, satisfação, realização. E como é bom, gente, como é bom sentir que alcançamos o nosso objetivo. É um sentimento de grande alegria, um sentimento de missão cumprida. Certamente nós já sentimos isso várias vezes. E aí vem a pergunta para nós nesse começo de ano. Quais são as nossas metas a curto, médio, longo prazo? Aliás, desde já convém lembrar as palavras de Provérbios 16:1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Deus eterno que dá a última palavra. O alerta, porém, não diminui a necessidade de colocarmos meta. Eu volto a perguntar. Quais são as metas? Quando falamos em metas, geralmente pensamos em algo profissional, material. Coisas tipo assim, a compra da casa própria, a compra de um novo carro de passeio para a família, o início de um novo curso na faculdade, assim por diante. Talvez alguns de vocês estejam pensando agora, mas como traçar metas se estamos diante de uma enorme crise mundial? Se o nosso país está em crise
política e econômica? Se tantos já perderam o emprego ou estão com medo de ficarem desempregados? Como traçar metas maiores que pressupõem a estabilidade financeira se vivemos em tempos tão instáveis? Realmente, nesse ano está difícil de sonhar. Tá difícil mesmo. Está difícil de sonhar com metas muito altas, ou com metas medianas até. Com base nas notícias que vemos todo dia, notícias do nosso país, que falam de corrupção, roubalheira, desemprego, crise econômica, com base nas notícias mundiais que chegam até nós. Certamente devemos concluir que a meta de muitas famílias neste ano será conseguir chegar no fim do ano. Conseguir um emprego, manter-se no emprego que tem, já é de bom tamanho, vão pensar alguns. Pequenas, grandes metas, todos nós temos metas, gente. E como cristãos, podemos e precisamos pensar em metas que vão além dos nossos desejos, além das necessidades materiais. Todos nós temos metas, pequenas, grandes. E como cristãos, podemos e precisamos pensar também em metas que vão além dos desejos, além das necessidades materiais. Metas que vão por outras direções, por outros caminhos. Por exemplo, viver mais o Evangelho, viver mais para a igreja, participar mais da comunidade, se envolver com a diretoria, abandonar o vício, continuar se mantendo forte na comunidade, ser agraciado por Deus. Pois é. Quais são as nossas metas como cristãos? Qual é a tua meta como membro da comunidade? Qual é a meta que nós temos da vida de fé? A partir dessa pergunta, eu quero pensar o que Paulo nos aconselha. Paulo usa um vocabulário esportivo. Ele fala de que nós corremos sempre a corrida com o objetivo de alcançar a meta até que alcancemos a coroa da vida. O vocabulário usado por apóstolo Paulo ajuda a pensar bem nessa questão de metas. Esse ano estamos nos preparando para Olimpíadas e Paralimpíadas que vão acontecer no Rio de Janeiro. Também teve a corrida de São Silvestre, há poucos dias atrás. O Campeonato Brasileiro de Futebol. Todo mundo torce para um time nesse país, né? Assim como nos dias de hoje, também na época de Paulo haviam competições esportivas e elas tinham seu espaço, especialmente as competições atléticas do povo grego. Corinto, para quem Paulo escreve 2 cartas, era uma cidade portuária, comercial, e era também um centro de diversões, oferecia bom espaço para acolher atletas, acolher espectadores. Paulo usa a linguagem esportiva para transmitir alguns ensinamentos relativos à vida cristã. Correr, ação, movimento. Paulo nos diz assim, em 1 Coríntios 9, 24 até 27. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinado aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final. Também sou como lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Até aqui. Sabe, Paulo usa essa linguagem esportiva para transmitir alguns ensinamentos relativos à vida cristã. Correr, ação, movimento, luta, meta. O Paulo
enfatiza a necessidade de correr para alcançar o prêmio. Numa competição atlética, todos os competidores suam a camisa, se esforçam ao máximo, se sacrificam, batalham para alcançar a linha de chegada, para alcançar a vitória. Paulo diz, também vocês cristãos corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Prêmio? Tem prêmio para ser cristão? Que prêmio é esse? Calma lá. Em qualquer esporte, o segredo da vitória é treinar. Treinar, treinar. E quando cansou de treinar, treinar mais um pouco. Os atletas se submetem a uma disciplina muito rigorosa. Se privam de muitas coisas. Se privam de algumas comidas e bebidas, por exemplo. E a necessidade de treino é diária. Há poucos dias, conversando com o pai de uma jovem da comunidade que sonha em ser goleiro titular em algum clube brasileiro, ele disse, a questão é treino, 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 treino e mais treino. Você está disposto a isso? E o filho disse, sim, é isso que eu quero. Pois é. Atletas se sacrificam, se dedicam, lutam para alcançar o prêmio. Esse prêmio, diz Paulo, é uma coroa corruptível, ou seja, não dura para sempre. Na época do apóstolo Paulo, a coroa era uma grinalda de folhas de pinheiro ou de oliveira brava. Não durava muito. O louro? Paulo quer dizer que se atletas se esforçam tanto, treinam tanto, batalham tanto, para ganhar um prêmio que não dura muito, quanto mais um cristão precisa lutar, se disciplinar, se empenhar, para ganhar a coroa que é incorruptível, ou seja, a que dura para sempre. Que coroa é essa? Que prêmio é esse que o apóstolo corre tanto para alcançar? Esse prêmio, gente, é a vida eterna. A vida eterna junto a Deus. Vitórias terrenas, fama, sucesso. Tudo isso é bom. É muito bom. Traz realização, traz felicidade. Mas não dura muito, não. Paulo se esforça, se dedica para alcançar a vitória que é eterna. No versículo 26, ele diz que se sente como um lutador de boxe. Não fica dando golpes no ar. A sua meta é bem clara e definida. Ele corre, luta com o objetivo de alcançar a vida eterna. Certamente tem um versículo que é um pouquinho mais difícil de compreender. Quando Paulo fala que esmurra, castiga seu corpo, reduz a escravidão, a Bíblia a gente não pode interpretar literalmente. Esse é o problema do fundamentalismo. A Bíblia a gente tem que interpretar com calma e com jeito. O que Paulo está falando é do seu trabalho de evangelizador, do seu trabalho na igreja. Como apóstolo, muitas vezes ele teve que abrir mão do seu próprio eu, dos seus próprios interesses corporais, para servir uma causa que é muito maior. A causa do Evangelho, a vida da igreja. O que ele não quer é ser desaprovado na sua missão de anunciar o Evangelho. Mesmo sendo livre de tudo e de todos, mesmo sendo tudo permitido, ele se priva de algumas coisas para não criar obstáculos à divulgação do Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, agora eu quero voltar para a pergunta inicial. Quais são as nossas metas? Qual é a tua meta como cristão? O apóstolo Paulo tinha como meta ganhar a coroa imperecível, a vida eterna. Mas nós? Quais são as nossas metas como cristãos? E o que é que nós temos feito para alcançar essas metas? Temos nos ocupado buscando a coroa da vida eterna? Ou temos nos ocupado unicamente com a realização de metas profissionais e materiais de nossa vida? Mas eu pergunto, o que é uma vida cristã? Certamente, a partir das palavras de Paulo e de vários outros textos bíblicos, podemos concluir que vida cristã não é apenas
esse negócio de oração, louvor, contemplação, isso é importante. Isso é importante. Mas não é só isso. A fé nos coloca em ação. A fé nos coloca em movimento. A fé requer de nós disciplina, treinamento, perseverança, determinação, luta. É como ser um atleta de uma corrida, por exemplo. Não basta iniciar a corrida. Ou seja, não basta ser batizado. É preciso prosseguir durante toda a vida em direção ao alvo, a meta, que é receber a coroa da vida eterna. É preciso se empenhar no trabalho a partir do batismo e sempre de novo. Durante esta corrida temos sim obstáculos para vencer, mas não estamos sozinhos. Cristo está conosco em cada momento de nossa vida. Talvez você que está me vendo esteja pensando, mas como relacionar essa necessidade de fazer algo, de não ficar parados, se nós já somos salvos por graça e fé? Será que o apóstolo Paulo não está se contradizendo? Isso não é uma contradição da teologia luterana, em que nós somos salvos por graça e fé? Não. Nem um pouco. Paulo não está se contradizendo, não, porque Deus quer nos salvar. Deus nos salva por graça e fé. Isso é fato. Ele mesmo nos coloca em movimento como consequência natural da fé. E este é o outro ponto. Lutero explicou isso da seguinte forma: uma árvore boa naturalmente produz bons frutos. Um bom cristão, consequentemente, produz boas obras. Um bom cristão se envolve com o trabalho da comunidade. Um bom cristão se engaja na vida de comunidade. A vida das pessoas cristãs, gente, ela nunca está pronta. Assim como a nossa vida cotidiana também. Sempre tem uma coisa a mais que queremos fazer, realizar, alcançar. Em qualquer idade, a vida cristã é uma constante busca de aperfeiçoamento, uma constante luta, um constante colocar-se a serviço, um constante envolver-se. Quem foi transformado pelo Evangelho de Cristo precisa continuar como atleta em busca da meta final, da coroa incorruptível, da vida eterna. Que assim todos nós prossigamos na corrida da fé, cheios de disposição, onde quer que sejamos cristãos ativos. E a paz de Deus, que excede toda a nossa compreensão humana, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Rápidos avisos, antes de encerrar aqui. Amanhã começa aqui no Retiro Saudoso a Escola Bíblica de Férias. E o tema deste ano para as crianças é Jesus, esse nosso super-herói. Nesse final de semana, sábado, temos culto aqui em Rio das Antas e culto em Fraiburgo, sábado de noite. E culto domingo pela manhã, lá no Novo São Paulo. Aviso a meninada aí que está em idade de ensino confirmatório, ou seja, 11 anos completos, no ano que completa 12 anos, meninos e meninas, para se inscreverem para o ensino confirmatório que inicia em março. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a graça de Deus e que a graça de Deus os acompanhe hoje e todo sempre. Amém.